Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver o problema 1183 da plataforma URI, que trata do problema envolvendo matriz, certo? Então vou ler rapidamente aqui a descrição do problema, que pede para ler um caractere maiúsculo. Esse caractere vai indicar a operação que será realizada sobre alguns elementos da matriz. Depois de ler esse caractere, a sua solução deve fazer a leitura de uma matriz de 12 por 12 e em seguida calcular a soma ou a média somente dos valores dos elementos que estão acima da diagonal principal, ou seja, as operações de soma ou tanto para calcular a soma quanto para calcular a média, deve-se levar em consideração apenas os elementos das células verdes aqui da ilustração do nosso problema, certo? Então a entrada vai ser um caractere S ou M, que vai indicar a operação que deve ser realizada. Em seguida serão lidos 144 valores reais, certo? E ponto flutuante. E a saída vai ser simplesmente ou a soma desses valores aqui, dos valores das células que estão verdes, ou a média da soma, a média desses valores aí que estão nessas células verdes, certo? Então vamos lá. Então vindo aqui para o Gini, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, esse problema aqui é o 1183, então eu vou salvar aqui PURI 1183. E como a gente já viu na aula sobre matrizes, normalmente quando a gente precisa percorrer elementos de uma matriz, a gente precisa de duas variáveis que vão fazer os incrementos em relação aos elementos das linhas e os elementos das colunas, né? Lembrando que lá em vetor a gente precisava de uma variável, né, para fazer a indexação dos elementos da variável do tipo vetor, normalmente um i, então a gente acessava um elemento i de um vetor, e aqui a gente vai precisar de duas variáveis, uma variável i e uma variável j, para fazer o acesso a um elemento ij da matriz, certo? Então eu preciso declarar aqui uma variável i e uma variável j. Nesse caso, a matriz é chamada de M aqui pelo problema, então vou seguir aqui esse nome, né, que foi atribuído. Então aqui a gente tem um M 12 por 12. Lembrando que essa matriz M é uma matriz de valores do tipo ponto flutuante, ou seja, valores reais. E nesse caso a gente precisa também de uma variável para indicar a soma dos elementos e também uma variável para indicar a média, caso isso seja pedido, certo? Então, a princípio, essas variáveis são suficientes para a gente começar. Além disso, é necessário uma outra variável para armazenar a operação que vai ser informada. Então, vai ser informado um primeiro dado, que é justamente um caractere que informa se deve ser computada a média daqueles elementos ou a soma. Então, como é um caractere, a gente utiliza uma variável do tipo char, certo? Caractere, e eu vou nomear essa variável como OP, de operação. Então, a primeira coisa que deve ser feita é a leitura desse caractere. Como a gente está trabalhando com caractere, a gente deve utilizar o %C, porcentagem C, e indicar o endereço da variável OP, certo? Em seguida, nós devemos fazer a leitura da matriz. Então, como a matriz é um vetor bidimensional, nós temos que utilizar dois laços, um for dentro de outro for, para percorrer todos os elementos dessa matriz, conforme vimos na aula sobre matrizes. Então, i começando em 0 até i menor do que 12, que é o
Nesse caso a matriz ela é quadrada, 12 por 12, e o i mais mais. No segundo for, nós vamos iterar aqui sobre a variável j, então j começando em 0 até j menor do que 12 com j mais mais. E com isso, com esses dois laços, a gente garante que iremos percorrer todas as posições da matriz, né? Todos os elementos ij da matriz. E nesse caso, como a gente quer no primeiro momento fazer a leitura dos elementos da matriz, podemos utilizar um scanf, informando aqui um %f, né, para indicar que vai ser lido um dado do tipo float, e o endereço desse elemento que será lido. Então, como nós estamos utilizando aqui a matriz M, botamos aqui o i comercial M e a posição ij, né? Lembrando que o ij aqui vão variar nesse intervalo de 0 a 11, certo? Então, nesse primeiro momento, a matriz está sendo lida, certo? E o que é que a questão pede? A questão pede para computar ou a soma desses elementos que estão nessa área verde, ou a média desses elementos. O que é que a gente pode observar aqui sobre os elementos que estão acima da matriz da diagonal principal? Então perceba, por exemplo, que na linha 0 nos interessa os elementos de 1 a 11. Então da linha 0 a gente quer a partir do 1 até o elemento 11. Na linha 1 nós queremos os elementos a partir da coluna 2 até a coluna 11. Na linha 2, nós queremos os elementos a partir da coluna 3 até a linha 11. Então perceba que para cada linha dessa, interessa todos os elementos que estão nas colunas que têm um valor maior do que o valor da linha. Então, para a linha 0 a gente quer os elementos de 1 a 11, para a linha 1 queremos os elementos de 2 a 11, e assim sucessivamente. Então, na hora de percorrer a matriz e fazer a soma dos elementos, nós devemos verificar se o índice j é maior do que o índice i, né? Então, aqui podemos utilizar um if, né? Se o j for maior do que i, isso aqui vai garantir que a gente vai pegar todos os elementos que estão acima da diagonal principal, e faremos aqui um soma mais igual ao elemento i j da matriz, certo? E com isso a gente está garantindo, né, através desse if, que iremos sempre, ao fixar a linha aqui utilizando a variável i, iremos sempre selecionar os elementos da coluna j tal que o j seja maior do que i, certo? Conforme o entendimento aqui dessa área verde da matriz, certo? Então, nesse passo aqui, nessas linhas da 18 a 21, nós estamos fazendo somatório de todos os elementos. Só que, na linha 12, a operação está sendo lida, e essa operação pode ser soma ou média. Nas duas opções, a gente precisa computar a soma, certo? Só que se for pedido a média, a gente tem que fazer ainda uma divisão nesse caso. Então a gente pode verificar aqui, depois de computar o somatório, se essa operação ela é igual a m, que indica que se quer computar a média. Se isso for verdade, então a soma passa a receber o valor anterior dividido pela quantidade de elementos, que é justamente 66, certo? Depois você pode observar lá pela matriz que o valor é esse. Se for fornecido aqui na entrada um S, quer dizer que só quer a soma, então esse if aqui, essa comparação vai retornar falso, e essa instrução aqui não será realizada. O soma vai continuar com o mesmo valor que foi computado ao final desse laço duplo aqui. E por fim, pede-se para exibir o valor final, certo?
utilizando apenas uma casa decimal. Então, nesse caso, esse printf aqui satisfaz, está sendo pedido, né? Então, porcentagem ponto 1, com apenas uma casa decimal, o f, e o soma, que é a variável que está sendo utilizada para armazenar isso. Certo? Então, está compilando aqui com sucesso. Vou fazer um teste aqui e enviar essa solução na plataforma. Então, certo, um último detalhe aqui que tinha faltado é justamente o /n aqui, porque senão a plataforma poderia acusar um erro de apresentação, certo? Então, revisando aqui rapidamente, vamos lá ver se está tudo ok. Então, resposta aceita, a solução está sendo adequada, né, de acordo com o que foi especificado. E recapitulando o que foi feito, foi declarada uma matriz M 12 por 12, além disso duas variáveis que eu chamei de soma e média. Na verdade essa variável média nem está sendo utilizada, simplesmente com a variável soma é possível fazer o que se quer. No primeiro momento, a leitura da opção, né, da operação, se é uma soma ou computar a média, né, dos valores. Em seguida, eu estou utilizando dois laços aqui para fazer a leitura dos elementos da matriz, uma matriz 12 por 12. E, no segundo passo, percorro essa matriz e verifico se o índice da coluna é maior do que o índice da linha. Se isso for verdade, quer dizer que eu estou selecionando sempre os elementos que estão acima da diagonal principal, certo? E fazendo o somatório desses elementos. Por fim, estou verificando aqui nesse if se a operação requerida é para computar a média. Se sim, então essa soma ela é atualizada e passa a receber o valor do somatório dos valores dividido pela quantidade de elementos. Caso essa operação seja simplesmente um S, ou seja, só para computar a soma, esse if aqui, essa comparação vai retornar um falso e isso aqui não vai ser executado. Então, ao final, nós temos ou o valor do somatório dos valores ou a média dos valores. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro e quaisquer dúvidas, entrem em contato através dos comentários e vamos exercitar aí com bastantes exercícios e que só praticando que a gente vai melhorando nossas habilidades com a programação, certo? Um abraço e até os próximos exercícios.